Shalom, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor reine sobre os vossos corações, de todos os estudantes da Palavra de Deus. É isso aí, estamos aqui estudando a Bíblia desde 1992, Bíblia Sagrada, pelo Centro de Cultura Bíblica Bereshit, essa é a nova marca dele, que mantém Seminário Tabernáculo, igreja a qual pertence há 33 anos. O seminário está aqui desde 1992, e nós estamos estudando, então, a Bíblia Sagrada no curso básico, intermediário e bacharel livre. E tem mestrado e doutorado também aqui na nossa FATEB, Faculdade Bereshit. Nossos professores são todos formados no curso superior de teologia. Se você quiser fazer também, temos aqui um polo da FACETEM Roraima, do estado de Roraima, da cidade de Boa Vista. E o polo é aqui que você pode fazer administração, pedagogia ou teologia no sistema EAD, Educação à Distância. Eu sou o pastor Ilmar, professor aqui da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais, na área de Geografia e Sociologia. Também leciono História, Filosofia, Ensino Religioso e outras matérias mais, outras licenciaturas. Estamos estudando o bloco 4 do curso de Teologia, a aula História de Israel. Na aula passada nós estudamos um pouquinho sobre a vida o tempo do Êxodo, né? Falamos sobre o Êxodo, como é que foi aquele movimento, os 40 anos, 430 anos que ficaram lá, o povo sofrendo, né, conforme foi a profecia dada, Deus falou com Abraão, 400 anos, 430 anos, Moisés falou que habitou lá, 400 anos seria o tempo que eles habitariam. Desde que Abraão entrou na Terra Santa, com 75 anos de idade, até a saída com Moisés, dá 430 mesmo, mais ou menos. Hoje nossa aula é sobre a conquista de Canaã, né? Então aconteceu o quê? No 10º dia do primeiro mês, que é o dia de separar o cordeirinho da Páscoa, atravessam o Jordão miraculosamente, as águas param, né? Desde Adã até Zaretã faz um montão, e o povo passa a pé enxuto. Aquilo já deu um medo muito grande no povo que estava do lado de lá, né? Eles estão vindo de cá para entrar na Terra Santa. Então o povo do aquém do Jordão, é onde eles ficaram acampados ali na cidade de Bet-Jessimote, Abel Setim, depois atravessaram, e aí fica agora acampam em Gilgal. E Gilgal é o primeiro acampamento que eles têm ali na Terra Santa. Ali em Gilgal vão celebrar a Páscoa no 14º dia, no primeiro mês do ano 41, e agora vai começar a conquista da terra. Primeiro vão derrubar Jericó, e depois vai caindo cidade por cidade, né? Isso tudo aconteceu mais ou menos em 5 anos. Por quê? Por que 5 anos? Porque a gente encontra em Josué 14:10, Caleb dizendo que está agora com 85 anos, ele tinha 40 anos quando ele recebeu a incumbência com Josué e mais 10 espias, 12 espias, de irem fazer a vistoria da Terra Santa. E o povo voltou com relatório negativo. Passaram-se 40 anos, e ele então agora já está com 40, passaram 45 anos. Então, 40, vamos supor que ele tinha 40 naquele dia, mais 40 que ficaram rodando pelo deserto, né, de Cades Barneia até chegar lá no local que atravessar o Jordão. E depois tem 5 anos já, quando está começando a distribuir a terra. Então, gastaram mais ou menos 5 anos para fazer a conquista da terra. Então, Josué atravessou e derrubou Jericó, depois de Jericó vai caindo outros reis, né? Aqui tem a relação dos reis que ele derrubou em Josué capítulo 11. A relação aqui todinha aqui, você vai encontrar os 30 no capítulo 12. Os 31 reis que Josué feriu. Então, começando por aqui, ele diz o rei de Jericó, né? Depois você tem o rei de Ai, Betel, Jerusalém, Hebron, Jarmute, Laquis, Eglon, Gezer, Debir, Geder, Orma, Arad, Líbna, Adulam, Maquedá, Betel, Tapua, Éfer, Afeca, Azaron, e Madom, Azor, Sinromeron, lá em cima nas águas de Meron, Aquizaf, Anak, Megido, Quedes, Joqueneão, Carmelo, Dor, Nafatidor, Goim, Gilgal, Tirza. 31 reis ao todo. Então, vão caindo reino após reino, né? Eles até fazem depois que derrubou, antes de derrubar Jericó, né? E depois que derruba Jericó, vai caindo Ai, e vai caindo um por um. Mas vão se fazendo coalizões, e Josué vai derrubando rei após reis, pela mão do Senhor, de maneira que derrubou 31 reis. Nesse período, desse tempo de ocupação dessa conquista, aí então eles agora têm mais ou menos 5 anos já que eles estão ali na terra, o maná já parou de cair,
porque assim que entraram na Terra Santa acabou o maná, né, quando comeram do trigo da terra, lá em Gilgal. E agora no capítulo 13, Josué já está velho de idade, lembrando que Josué chegou lá mais ou menos com essa base de 85 anos, né, se foi idade similar à de Caleb, e ele viveu até 110 anos. Então, se ele entrou lá com 85, viveu mais uns 25 anos aí e morreu. Morreu com 110 anos, como José também morreu. Josué é da tribo de Efraim, então é descendente de José, né? José teve Manassés e teve Efraim. Então José é efraimita. Aí começa a divisão da Terra Santa. Primeiro divide entre as duas grandes tribos, Judá e José, sendo que é meia de Manassés e meia de Efraim. Meia de Manassés e Efraim. Lembrando que antes de Moisés entrar na Terra Santa, ele mesmo distribuiu a terra aqui, conquistaram lá de cá de Og, rei de Bazã, e Seom, rei de Esbom. Aquelas terras ali com mais a parte de cima de Gileade, foi distribuída para Ruben e Simeão e a meia tribo de Manassés. Então, tribo de Ruben e tribo de Gade, só 40 mil homens passaram armados para ajudar a conquista lá. O povo o restante ficou cá, né? Os seus moradores, seus habitantes, descendentes de Ruben, de Gade, de meia tribo de Manassés, ficou do lado de cá. Então tem Aquém, o Jordão e Dalém. Aquém é cá, antes de atravessar. E Dalém é depois do Jordão. É o Transjordânia e Cisjordânia, né? Então a terra é dividida, a primeira parte, a primeira divisão, Josué dá a Caleb, a terra repartida. Então pega 112 cidades para Judá e mais algumas cidades para Manassés, metade, e Efraim. Efraim, metade de Manassés, que foram as primeiras a distribuir a herança, conforme Josué 14 e Josué 15, 14, né? Aqui. Josué dá herança então, vamos ver aqui. Josué distribui as 9 tribos. Josué 15, então, ele vai fazer a distribuição para Judá, que é uma das maiores tribos que tem, né? Então ele pega 112 cidades, depois da tribo de Judá, Simeão e Benjamim saem de dentro dessas tantas cidades de Judá aí. Dessas 112 cidades de Judá, tira a herança de Simeão e tira a herança de Benjamim. No capítulo 16, entrega a herança para os descendentes de Efraim, a meia tribo de Manassés, que passou o Jordão, porque a outra tribo tinha ficado lá de cá, né? É o capítulo 16 e 17. No capítulo 18, ele levanta o tabernáculo em Siló, o tabernáculo estava lá com seus equipamentos, então coloca ele em Siló, depois vamos encontrar isso lá na frente dos reis, né? Também depois o altar já está lá em Gibeão, que é outra cidade. Aí vai começar a distribuir, agora ele manda os homens fazer o levantamento, faz a distribuição em 7 partes. E Josué 18, 9. Traz a relação para ele das cidades e começa a divisão, na segunda divisão da terra. Aí começa por Benjamim, que leva 26 cidades, depois tem Simeão, que leva 17, lembrando que essas 43 cidades aí são tiradas das 112 de Judá. Benjamim e Simeão é tirado de Judá. Depois Zebulon tem 12, Issacar 16, Aser 22, Naftali 19 e Dan pegou 17. Aí é chegada agora a hora de separar a cidade dos levitas. Os levitas não tinham possessão, mas eles tinham que morar no meio do povo. Então, tinha que tirar daquelas cidades das tribos cidades para eles. Eles tiveram exatamente 48 cidades, de acordo com os filhos, né? Gerson, Coate e Merari. Então, os gersonitas pegaram 13 cidades das tribos de Issacar, Aser e Naftali e a meia tribo de Manassés do lado de lá, do Jordão, sem atravessar o Jordão. 13 cidades, então, ficou para os levitas que foram tirados. Os gersonitas, então, moravam em Issacar, em Aser e Naftali e meia tribo de Manassés antes do Jordão. Os meraritas pegaram 12 cidades, 4 de Ruben, 4 de Gade, que era além do antes de atravessar o Jordão, e 4 de Zebulon do lado de cá, né? Então aí está aí. Os coatitas, exceto o pessoal de Arão, que era o sacerdote, pegaram 10 cidades, que eram em Efraim 4, em Dan 4 e em meia tribo de Manassés, que atravessou o Jordão, 2. Então 4 e 4, 8 e 2, 10. E o pessoal dos coatitas da tribo, da linha sacerdotal de Arão, pegaram 13 cidades,
9 entre Judá e Simeão e 4 em Benjamim. E dessas cidades 48, tinha que separar 6 cidades, que eram chamadas de cidade de refúgio, para onde alguém matasse alguém só por culpa e não com dano, não queria matar, mas matou, aí a pessoa ficava lá. O homicida ficava nessas cidades aí. Eram as seguintes cidades: 3 antes do Jordão e 3 depois do Jordão. Antes do Jordão era Bezer, na tribo de Ruben, Ramote, na tribo de Gade, Golã, na meia tribo de Manassés, que ficava em Gileade. Do lado, depois que atravessou o Jordão, nós tínhamos Hebron, que ficava em Judá, Siquém, que ficava em Efraim, e Quedes, que ficava em Naftali. Então, 3 cidades depois do Jordão e 3 cidades antes do Jordão, para onde iam as pessoas que matassem alguém sem querer, só no caso homicídio culposo, né? O Josué pegou a herança dele, que foi na cidade de Efraim, chamada Timnat-Sera, Josué 19:50. O Caleb, que era o outro segundo homem, que escaparam daquela primeira remessa de 603.750 que saíram do Egito, ele pegou Hebron, que era o campo da cidade, mas as aldeias, porque a cidade de Hebron ficou sendo a cidade levita, né? Então a cidade da rua mesmo ficou com o pessoal dos sacerdotes de Arão, que ficaram com Judá, Simeão e Benjamim. E Hebron também era a cidade de refúgio. Então, Caleb pegou o campo da cidade e as aldeias, Josué 21, versículo 12. Então, nós temos aí a divisão e a conquista da Terra Santa. Então, a cidade de refúgio foi estabelecida, a cidade de Levi 21, 22, José abençoa e manda para suas casas 2 tribos e meia. Depois se conquistaram tudo aí no final de 5 anos, 6 anos da conquista, Josué agradece e manda o povo de volta. Ruben, Gade e meia tribo de Manassés, que é mais ou menos 40 homens armados. E aí nós temos Josué no 23, dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor, e traz a memória tudo que Deus fez. E nós temos então o encerramento do livro de Josué. Vamos iniciar então os períodos dos juízes. Então, a conquista da Terra Santa, ficamos por aqui. Fica na paz, tchau, tchau.